Bem-vindos uma vez ao canal Fisicamente. Estamos aqui com mais um exercício das questões extras da nossa aula 2, Introdução à Cinemática e Movimento Uniforme, tá? Exercício da SpaceX de 2016. Já roda a vinheta, Fisicamente. E aí a gente já vai grifar as coisas importantes. Então fala o seguinte, um trem de 150 metros de comprimento, boa informação importante, né? Se desloca com a velocidade escalar constante, também informação importante, e essa velocidade é de 16 metros por segundo. Esse trem atravessa um túnel, então sempre quando um trem, né, ou algo grande, vai atravessar um túnel, que é algo ali que tem mais ou menos o mesmo tamanho, a gente está diante de um exercício de corpo extenso, onde o tamanho, né, do meu objeto, ele vai influenciar no cálculo ali de alguma grandeza do movimento, então tem que levar isso em consideração. Ó, esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos desde a entrada até a saída completa, né, dentro dele. Aí a pergunta vem, qual é o comprimento do túnel? Exercício clássico, que aqui desenhar é uma maneira de você economizar a memória RAM do seu cérebro. Então vamos para o que você deveria saber. Esse é um caso em que basicamente você tem que saber qual é a diferença de um corpo extenso e de um ponto material. Vamos então para o clássico exemplo de uma formiga atravessando uma ponte e um trem atravessando uma ponte. Então imagina então que você tenha, isso aqui é uma formiga, tá? Imagina que você tem aqui uma formiga tendo que atravessar uma ponte, ó. Aqui está a nossa formiga, e aí qual vai ser o caminho que ela vai percorrer, né? Ela vai simplesmente sair daqui, na situação A, e vai na situação B percorrer exatamente o tamanho da ponte. Então se eu perguntar para vocês, qual foi o deslocamento dessa formiga, né? O quanto que ela andou? Então você vai responder para mim que, por exemplo, se essa ponte tem, vamos supor aí, 20 metros de comprimento, você vai responder que essa formiga se deslocou 20 metros. E pronto. Ou seja, o tamanho da formiga ele não foi levado em consideração na hora de calcular o quanto que ela andou, né? Ou seja, o tamanho é desprezível em relação ao movimento que ela está fazendo. Agora, olha a diferença da gente trabalhar com um ônibus atravessando uma ponte. Agora aqui a gente tem um ônibus atravessando uma ponte, né? Então a gente vai ter essa situação inicial, depois o ônibus ele vai começar a atravessar a ponte, quando a frente do ônibus chegar no final da ponte, ele ainda não atravessou a ponte, né? Eu tenho que esperar toda a traseira do ônibus sair da ponte para ele poder ter realmente atravessado a ponte. Então se eu colocar um medidor de distância bem aqui, ó, na frente do ônibus, ele vai falar que o meu ônibus vai sair daqui, percorrer toda essa distância, né? E ele vai parar aqui. Se eu for calcular o quanto ele andou, na verdade eu vou precisar levar em consideração que ele vai andar 20 metros, que é o tamanho aí da ponte, só que ele vai ter que andar mais esse pedaço, ó, que seria o tamanho dele, vamos supor aí uns, sei lá, uns 12 metros. Então o ΔS, né, percorrido pelo meu ônibus, vai ser os 20, que é o que ele andou da ponte, mais os 12, que é o tamanho dele. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, 32 metros de deslocamento. Então isso significa que o tamanho do ônibus ele é importante no equacionamento do movimento. Então quando a gente tiver um corpo que o tamanho dele é importante, a gente fala que esse corpo ele é um corpo extenso. Não quer dizer que é um corpo grande não, tá? Quer dizer que é um corpo cujo tamanho interfere no cálculo do movimento. Agora, se eu tiver um corpo cuja as dimensões não interferem no cálculo do movimento, aí eu tenho um ponto material. Então essa é a primeira coisa que você deve saber. Já a segunda coisa é um pouco mais óbvia, né? Se você está trabalhando com um corpo que não altera a sua velocidade, então você pode falar que a velocidade dele é basicamente o quanto ele se deslocou, né? Ou seja, o ΔS dele, dividido pelo tempo que demorou. Tá? Então essa é a equação que a gente também tem que saber, que eu acho que é uma equação, né, que todo aluno de física, eu acho que é a primeira equação que todo mundo aprende na vida, né? Sabendo aí dessa equação e da ideia de um corpo extenso, dá pra gente voltar para o exercício. No nosso caso, a gente tem um trem e um túnel, né? Tá aqui o nosso trem, agora ele vai atravessar um túnel. Meu desenho, obviamente, não ficou dos melhores, mas dá para entender. Vamos trazer ele para cá, só para a gente lembrar que a primeira situação, o meu trem tá aqui. Na segunda situação, o meu trem, ele atravessou o túnel. Então ele vai estar aqui. Então a gente já viu que nesse caso, o quanto que o trem move, na verdade, se a gente colocar um marcador de quilômetro aqui e um marcador de quilômetro aqui, né, a gente vai ver que ele andou o tamanho do túnel mais o tamanho dele.
Então ele anda o tamanho do túnel, que eu quero descobrir, né? Vou chamar aqui de x, né? Mais o tamanho dele, que é de 150 metros. Esse é o ΔS que o trem percorreu. E o ΔT, ele me fala que foi de 50 segundos. E também me fala que a velocidade foi de 16 metros por segundo. Então, sabendo dessa interpretação de que o ΔS é o tamanho do túnel mais o tamanho do trem, dá para a gente aplicar na equação de velocidade, né? Então fica, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. No lugar da velocidade a gente vai pôr o 16. No lugar do ΔS a gente vai pôr o x mais 150. E no lugar do ΔT a gente vai pôr o 50. E aí vai ficar assim, né? Que 16 é igual a x mais 150 dividido por 50. E aí acabou, né? Quando a gente descobrir o valor do x, vai ser exatamente o tamanho do túnel, né? Porque o quanto que o trem anda é o tamanho do túnel mais os 150 metros dele. Beleza? Então passo 50 para lá multiplicando. Fica 16 vezes 50 igual a x mais 150. 16 vezes 50 dá 800. Esse 150 passa para lá menos. E aí a gente tem já o valor do nosso x, né? Portanto, o nosso x vale 650 metros. Exercício clássico de corpo extenso, né? Que não é tão difícil. A gente só tem que saber qual é a equação de velocidade, quando a gente trabalhar com velocidade constante, né? E ter essa interpretação de que o quanto o trem andou nada mais é do que o tamanho do túnel mais o tamanho do trem. Gabarito letra B. É isso por hoje. Fui.